Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, em mais um episódio do Pod de Jesus, um podcast de Jesus. E hoje, para nós, é uma honra estarmos aqui ao lado dessas irmãs preciosas, Amém. a Larine e a Rutiele, né? Para juntos levarmos a palavra de Deus a você que nos assiste em mais um episódio daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa estação. Amém. Amém. Então, para nós iniciarmos o podcast, o Senhor nos deu uma palavra, né? Porque o Senhor nos dá as coisas e nós temos que glorificar o nome do Senhor. Então, a palavra se encontra no livro de João, capítulo 10, verso 22, que diz o seguinte: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Nessa passagem, então, é conhecido também este lugar como Pátio das Mulheres e fala sobre festa. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres, né, representando o Ministério de Dança. E festa nos lembra muita dança, muita alegria, Glória a muita Deus. unção do Senhor. Nós queremos então que vocês se apresentem, vocês são muito bem-vindas em nosso meio, né? E Jesus, assim como estava passeando por esse pórtico, né? Ele está aqui nessa tarde, ouvindo aquilo que nós estamos fazendo e celebrando junto conosco esse Amém. momento tão especial. Que tão esperado, né? Amém. Glória a Deus. Tudo bem. Glória a Deus. Amém. Eu sou a Arina, então, a missionária. Tô na obra do Senhor já há anos. Desde que iniciou a Igreja Cepã, nós éramos os primeiros 12, 13 membros ali, quando iniciou o primeiro culto. Então, para mim é uma alegria, né? É glorioso a gente poder ver o mover do Espírito Santo desde quando houve o primeiro culto da Igreja Cepã. É algo assim que Deus já foi falando, né? Testemunhando, mostrando o que Ele queria, né? Então, pela vida do pastor Jonas, a gente glorifica a Deus, né? E os outros pastores, pastor Jair, pastora Maristela, porque nesse momento ali Deus, ele deu a direção ao pastor Jonas, né? No primeiro culto. E foi com louvor, foi com adoração. E foi ali que nós encontramos a Rutiele e Deus tocou no coração dela também, disse. Então, a gente glorifica a Deus, né? Agradeço a oportunidade de nós estar aqui falando um pouco desse ministério que o Senhor nos escolheu. A gente pode ter o desejo de vir dançar, mas se o Senhor não escolhe, a gente não é chamado, né? Amém? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso aí. Glória a Deus. Amém. Então, eu sou a missionária Rutiele, né? E eu louvo a Deus também, glorifico a Deus por estar aqui, né, juntamente com vocês, e nós poder ter essa conversa, né? Amém. Que para nós é muito gratificante falar do Ministério de Dança, né? O que representa o Ministério de Dança, né? Como se iniciou, né? Então, é maravilhoso estar aqui nessa noite, nessa tarde, né? E não sei o momento que vai ser passado aí, se vai ser, né, durante amanhã, à tarde ou à noite, né? Então, o momento que estiver assistindo, né, esse pod, né? Então, que Deus toque sobre a tua vida, né? Amém. Através do que nós vamos falar aqui, né? Que o Senhor venha, né, tocar profundamente sobre o teu coração, porque em tudo, né, é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, né? Então nós estamos aqui para Ele, gravando, né, nesse momento para Ele e para que venha chegar até o teu lar, até você, para que você possa escutar as palavras, né? Aquilo que o Senhor quer falar conosco e contigo que está aí nos assistindo nesse momento. Amém. Que não é só uma dança, né? Amém. O Senhor move, né? Não é só uma dança. Por isso estamos aqui, falando desse ministério, dessa adoração ao Senhor, desse canal que a gente está disposto a levar a unção do Senhor, né? Levar algo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Para cada um do ouvinte que está escutando, que está vendo nossa apresentação. Então, nós somos o canal do Senhor e estamos aqui glorificando a Deus por esse canal também. Amém? Glória a Deus. Nunca será só uma apresentação, né? Eu creio que é uma adoração, é uma liberdade, né, do Espírito Santo, porque quando vocês estão ali se apresentando, a gente vê, a gente vive
que é o Espírito movendo, né? E até mesmo o adorador, ele não consegue adorar parado, né? Não. E quando se tem um grupo destinado Glória a para Deus. isso, Glória a Deus. já pensou, né? Quanta bênção e assim muitas vidas são tocadas, né? Eu lembro de congressos de mulheres que vocês participam, né? Abraçam esse movimento das mulheres e pessoas tocando, né? Sendo tocadas pelo Espírito Santo. Uma vez eu lembro que eu chorava, sabe? De ver assim, eu dizia, meu Deus, a minha mãe também, quando veio, ficou maravilhada. É algo sobrenatural, né? E eu creio que há muita preparação da parte de vocês, né? Bem, Mas sim. como que começou esse ministério? Como que nasceu esse ministério na vida de vocês, né? Como igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, vou iniciar respondendo essa pergunta, né? Então, como que iniciou? Para mim, relembrar esse momento, né? Vem tantas emoções, peço perdão até, mas vem muitas emoções à minha memória, né? Mas eu estava andando pela rua, indo para o meu trabalho, e ali eu comecei a lembrar, né? Porque, glória a Deus, eu nasci num berço cristão, né? Amém. A minha família, até hoje, então, eles participam da Igreja Assembleia de Deus, e eu participava lá, né? Quando era criança, na minha adolescência, na minha juventude, né? Grande parte eu vivi, né? Nessa igreja abençoada, glória a Deus. E naquele momento, quando eu andava pela rua indo para o meu trabalho, eu me recordava de apresentações quando eu participava, né, do Ministério de Coreografia da igreja lá. E eu comecei a me recordar, e eu disse, glória a Deus, e fazia pouco tempo que eu participava da igreja CEPAM, né? Fazia pouco tempo que eu estava membrada na igreja CEPAM, e comecei a me recordar. Eu pensando, mas que bênção que era, né? Quando eu fazia essas coreografias e comecei a me recordar até das músicas. E naquele momento surgiu um desejo muito grande no meu coração mas na igreja CEPAM não tem, né? E aí surgiu aquele desejo, mas eu iniciar, né? Como? Aí veio as duas músicas à minha memória, eu relembrava e eu pensei assim, não, mas eu sozinha, eu não me recordo de todos os gestos dessas duas músicas para a gente iniciar, para fazer, né? E aí, mas eu vou falar com a Tanise, né? A Tanise é minha sobrinha, adoradora do Senhor, que hoje ela Amém. também faz parte do Ministério de Dança, né? Glória a E Deus. naquela época também na Assembleia, ela também participava junto comigo lá. E eu me lembrei, disse, mas a Tanise lembra muito bem dos passos, ela tem uma memória muito boa para lembrar e é uma bênção. Vou falar com ela, como ela também já participava, né, era membro da igreja CEPAM, vou conversar com ela. Se ela lembra os passos, se ela aceitar, né, eu vou falar com o pastor Jonas. E no mesmo momento eu liguei, né, eu lembro que eu liguei para ela e ela, sim, tia, vamos, eu te ajudo. E eu, glória a Deus, né? Então é confirmação do Senhor. Eu disse, mas eu vou falar com o pastor Jonas, como eu sou nova na igreja, né? Não participava ainda até então, né? De nenhum ministério. E eu disse, mas eu vou conversar com ele. E eu conversei e ele glorificou a Deus e nos deu, né? Podem fazer, né? Podem iniciar. E amém, oramos e foi uma bênção. E aí iniciou-se o Ministério de Dança, né? Aí eu convidei a Tanise, então ela, né, começou, foi uma das primeiras, eu e ela pensamos ali, né? E iniciou-se aí veio as adoradoras, né? Deus começou a chamar as adoradoras, né? E eram Amém. mulheres, né? Era adolescentes, era jovens, eram mulheres casadas, participavam do Ministério de Mulheres também. E foi uma bênção do Senhor Jesus, ali se iniciou a Larine, né? É. Então já desde o início, né? Desde o primeiro ensaio, já nós estávamos lá adorando ao Senhor Jesus. E eu vou falar um pouquinho, relembrar, né? E dizer para vocês, as nossas músicas foram Dois Ungidos, do Tony Tito, né? E Muita Unção, da Cassiane, né? Então, isso foi maravilhoso, as primeiras apresentações. Então, no dia 25/9/2013, nós
iniciamos, né? Foi a nossa primeira apresentação na igreja CEPAM, juntamente com as adoradoras do Senhor Jesus, né? E foi uma bênção, né? Quando nós fizemos aquela apresentação, foi uma encenação, foi uma coreografia ali, um teatro praticamente também, nessa música dos Dois Ungidos, né? Que falava que a palavra, né? Lá nos direciona, né? Em Atos 3, no versículo 1 ao 11, nos conta essa história muito abençoada que fala de Pedro, de João, desse coxo, né? Que ele não podia andar e que ele era levado até a Porta Formosa ali. E ali ele pedia esmolas, né? E então, e ele pediu, e Pedro e João, né, os dois ungidos do Senhor, estavam chegando ali, e ele pediu uma esmola, né? E eles falaram, não temos, mas tudo que nós temos, né, eu te dou, né? E ali ele andou no nome do Senhor Jesus, né, para honra e glória do Senhor Jesus. No versículo 6 lá vai dizer, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. É assim que o Senhor diz para ti também, né? Isso aí. Em nome de Jesus, né? E a outra música foi muita unção, né? Já está nesse lugar o maior nome que há, né? Que põe a terra nas mãos e lava seus pés no mar, né? Já está nesse lugar, né? A unção que vai te abençoar, né? Vai mandar todo o mal sair. Amém. E a bênção ele vai te dar. Amém. Glória Aleluia. a Deus, né? E assim tudo Glória se a ti. iniciou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? A unção do Senhor, ela toma conta das nossas vidas e eu não tenho como expressar, como explicar em palavras quando nós iniciamos uma dança, uma coreografia para o Senhor. Eu gesticulo bastante, né? Eu faço em gestos, né? Eu tenho vontade de falar com os gestos também, né? Então isso é maravilhoso. É a dança, é a coreografia, né? No momento que nós estamos ali. E agora eu vou deixar. Aí começou toda a história, né, meninas? Toda a história. Do Ministério de Dança. Então, lá no ano de 2013. Como diz esse louvor, nós não tinha ouro nem prata, o que nós tinha era a presença do Senhor, e glória a Deus temos até hoje, né? E a gente buscou, a gente orou, né? Deus dá a direção de tudo que nós vamos fazer. E naquele momento a gente se entregou de todo o coração, né? E o Senhor usou nós ali, pessoas foram tocadas desde a primeira apresentação até, digamos, se nós vamos apresentar hoje, creio que o Senhor também está movendo, porque há jejum, há oração, há um buscar do Senhor diferente em nossas vidas, não é simplesmente chegar e dançar, não. É algo que o Senhor trabalha em nossos corações. E a santificação, eu creio que foi essas duas músicas que o Senhor escolheu, porque sim, nós precisamos estar na porta formosa. Nós precisamos estar na casa do Senhor. E a santificação, ela não vem, eu vou querer que a Ruth tenha santificação, mas parte dela, né? Parte de vocês, da Eduarda, da Ana, parte de cada um a santificação, né? Nós buscamos algo do Senhor, então nós precisamos estar na unção do Senhor, buscando sim a santificação, né, meninas? Amém. Glória a Deus. E como que é a preparação espiritual de vocês, né? Vocês falaram que fazem jejum, vocês fazem jejum individual, vocês não, tal dia nós vamos, né, nos reunir, vamos fazer jejum. Como que vocês passam para as outras também que dançam em conjunto com vocês? Como que é essa parte espiritual? Porque é sobrenatural o que acontece na hora que vocês estão apresentando, né? A gente fica maravilhado e a gente vê que aonde vocês vão, as pessoas pedem para vocês retornar, né? Sim. Como que é essa preparação? Há um calendário, né? Agora, ultimamente, esses últimos meses, a gente acabou não fazendo o calendário, mas há um calendário de oração e jejum, né? Tem um calendário, todas, até a Raíssa também, que é a vice-líder, está junto com nós aqui no ministério, ela faz o calendário e nós temos. A gente ora por todas, né? Hoje, digamos,
sábado, hoje vai ser eu, o jejum e a Ruchele, né? Porque às vezes, glória a Deus, hoje nós temos um grupo grande, né? Então, às vezes são duas no jejum e oração, né? A gente faz esse calendário de jejum e oração. A gente segue. Não conseguiu, né, fazer ali, a gente consegue durante a semana ajustar o horário de jejum e oração. Tanto as pequenas, né? Porque a gente tem um grupo de pequenas, né? A gente está tentando fazer com que elas também tenham esse compromisso com o Senhor, né? É o estudo da palavra, é uma oração, né? Então, o jejum e a oração é a base de tudo, até para as escolhas das músicas também, né? O Senhor, ele nos leva nessa direção. E uma coisa que a gente tem isso, a escolha da música, o Senhor toca em nós. Aleluia. A gente ora em grupo, a gente coloca várias músicas ali no grupo para ver o que o Senhor quer, né? Mas a oração, a Ruchele como uma líder, a Raíssa também como uma líder, a oração delas, do grupo inteiro, em concordância da música, é quando o Senhor move. A gente já chegou, né, Ruchele, aqui com uma música e o Senhor disse, não, é outra. Na hora da oração, na hora que o Senhor move ali, que a gente faz, né? A gente chega no momento do ensaio, a gente ora em grupo, cada uma ora, depois às vezes a gente ora no coletivo ou individual, e o Senhor trabalha ali. Às vezes ele dá divisão, já deu visões para nós, né, no momento da oração, antes do iniciar o ensaio. Às vezes revela ali que não era aquela louvor, é outro, ele dá palavras. E a gente está nas mãos do Senhor. Por isso que é esse, né? Essa entrega nossa de todos ali. E as crianças pequenas estão se espelhando nisso. Glória a Né? Deus. Eu creio que é um espelho, né? É. Elas, porque como que elas vão dançar ou elas vão louvar o Senhor se elas não conhecerem, até vocês, né? Conhecerem a palavra, a essência daquilo que vocês estão fazendo, né? Porque eu vejo que muitas apresentações vocês até usam a Bíblia, né? Que Sim. chegam marchando muitas vezes, né? Com a Bíblia, Glória a Deus. levantam Glória a a Bíblia Deus. pra cima e citam, né? Versículos. E é necessário o conhecimento da palavra para poder fazer algo com excelência para o Senhor, né? Então, isso que vocês estão fazendo, meu Deus, é um espelho para todas, para todos que estão assistindo, né? Porque tem que existir uma preparação espiritual, né? Quando nós vamos entregar algo da parte do Senhor para outras vidas. E por isso, então, aí está o segredo de tanta unção no grupo de vocês. E eu, em particular, eu já dancei com a Maria Gabriela de 2012, ela nasceu, e ela era pequenininha, tinha 1 ano e pouco. Então ela ia nos ensaios, ficava ali correndo, brincando, e eu adorava o Senhor nas apresentações. E eu glorifico a vida dela porque desde os 4, 5 anos ela dança, né? Elas faziam, ela e a Manu, elas faziam embaixo de uma mesa o ensaio. Enquanto nós ali ensaiando, nós achava que elas estavam brincando, porque a Joyce vinha nos ensaios, ela apresentava junto com nós, e a Manu e a Maria estavam embaixo da mesa brincando. Nós nem se tocavam. Nos dias das apresentações, elas estavam fazendo no corredor, né? No banco onde estava, nós nem imaginava. Depois diziam para nós: olha, tua filha dança, olha, tua filha dança. E a Nath também, né? A Nath já dançava já na barriga da mãe. Glória a Deus. É uma bênção do Senhor. E a Maria Vitória também, né? Então a Maria Vitória já foi diferente. Eu estava grávida e eu dançava. Eu lembro que num louvor eu estava no altar e ela não parava de pular na minha barriga. E eu adorava e eu fazia os gestos e glória a Deus que as irmãs que faziam a saia e os vestidos deixavam umas sobrinhas. E daí aquele barrigão e todo mês tinha apresentação a cada 2, 3 meses. E eu glorifico a Deus, porque a Maria Vitória também. Então, a partir desse mês, ela começou já definitivo no Ministério de Dança também. Então, eu pude ver dentro da minha casa o mover do Senhor, o fruto, né? O ensinamento, a base, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que estar calçados os pés no Evangelho, né? Então, não adianta eu só adorar se eu não vivo a palavra. Então, a minha família, glória a Deus, vive a palavra do Senhor. E é isso que eu quero que os irmãos entendam, recebam nesse dia maravilhoso, que vivam a palavra do Senhor, né? Não importa a luta, né? A gente tem luta, tem provações,
mas o Senhor, ele dá a direção na palavra dele. Então vale a pena sim. Vale a pena nós adorar, vale a pena nós vir Glória nos a Deus. ensaios, né? É uma vez na semana o ensaio, mas quando chega nos dias da apresentação, às vezes é 2, 3 horas, né? O dia de ensaio e 2, 3 vezes na semana. Então o Senhor, ele move, E ele sustenta, né? ele sustenta. Ele ampara, né? A gente viu no sábado passado, né? A tua filha louvando, se entregando Glória a por Deus. completo, né? Amém. Por movimentos espontâneos, né? E é isso que a gente tem a curiosidade, como que vocês fazem esses movimentos espontâneos, vocês sentem como é que é essa entrega, porque a gente vê que quando vocês estão dançando, vocês de fato se entregam com aquilo, que a gente fica assim, olhando, sabe, admirando aquilo, porque a gente sabe que não é vocês, mas é o Espírito Santo Amém. testificando, né, através da entrega de vocês em levar a igreja à adoração verdadeira, né? Porque o ministério de dança, ele também tem essa importância, né? De conduzir a igreja, né? Numa adoração verdadeira a Cristo, né? Que é o único que é digno de louvor e de adoração. E a gente vê que vocês se entregam realmente, de fato, de coração para aquilo, né? Que se torna Amém. tão lindo, não para homens, mas para Cristo. Como é que é esses movimentos espontâneos? Glória a Deus, né? Então isso é dançar para Deus, É né? isso aí. É dançar para Deus. Nunca vai ser só uma dança, né? E Amém. quando eu ouço ali um louvor, né? E eu começo, eu sinto, sabe? É a unção do Senhor Jesus. Ela nos toma. E eu digo assim, sempre digo para as meninas, deem liberdade. A Isso aí. presença, né, a unção do Espírito Santo do Senhor que quer direcionar, conduzir cada gesto que nós façamos é para Ele, né? Amém. Nós fizemos é tudo para o Senhor Jesus, né? Não é nada para as pessoas olharem, ai, que lindo, que maravilhoso. Não, é para Deus, é uma entrega, uma liberação para o Senhor daquilo que está dentro, sabe? De dentro para fora. E isso é tão Isso. maravilhoso, sabe? Então, e isso é gratificante, né? Nós ouvir, né? Que lindo. Mas eu sempre digo, é tudo para a honra e para a glória do Senhor Com Jesus. certeza. Nunca nada é para nós, Nada. né? Nada é para a honra do ministério, não. É toda a glória para Ele. É Ele que merece tudo. Ele tem feito tanto pelas nossas vidas, né? E eu digo que muitas vezes nós estamos fazendo tão pouco para o Senhor Jesus, né? Aquele momento ali que tu chega na igreja é só uma hora, né? De adoração. Então dê a tua adoração lá na tua Verdadeira. casa, a tua adoração verdadeira, através do teu louvor, através da dança, tipo, como nós estamos falando aqui da dança, né? Mas muitos, eles adoram com um louvor, é tão lindo de ouvir, Amém. né? Outros é através da pregação. Então, cada um tem um chamado especial, né, na obra do verdade. Senhor, e nós Amém. vimos isso na igreja acontecendo, né? É maravilhoso. E me chama muita atenção também sobre a vida de Jeremias, o profeta Jeremias. E quando esse chamado ardeu no meu coração, né? E Jeremias, ele disse, mas eu não sei falar, né? Eu sou tão, né? Algumas versões falam, eu sou criança, outras versões, né? E então fala de jovem, criança, eu não sei falar. E o Senhor vem e fala para ele, né? Então Deus toma a direção para ele não temer. Jeremias, não temas, né? Então, glória a Deus. Você, né, que nos assiste aqui, nos está ouvindo, louve a Deus com o teu Louve louvor, com a tua dança, Amém. né? Fala com o Senhor Jesus, é uma entrega total a Ele. Então, quando nós nos entregamos, liberamos aquilo que está dentro de nós, tudo para Jesus, para que Ele, né, venha a ser reconhecido, o nome do Senhor Jesus venha a ser Amém. exaltado, né? Então, maravilhas acontecem. É o sobrenatural do Senhor. Cada dança que nós estamos apresentando é para o Senhor Jesus essa apresentação. E que Deus venha tomar, né, as vidas que estão assistindo. E através da dança, através desse momento de entrega, Amém, Jesus. né, o Senhor, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta,
ele muda a história, ele faz tudo novo. Amém, isso aí. E é o Espírito Santo que convence. É. E o Senhor é maravilhoso, e a gente vê até nos ensaios. Depende, muitas vezes dizem assim, mas é só uma letra de uma música, um louvor. Mas nós que adoramos o Senhor, né, que a gente tem que fazer com excelência, né? No momento que a gente escuta aquele louvor, o Senhor vai trabalhando. E nós que estamos mais tempo, né, Rutheli, a gente passa por experiências naquela semana da apresentação, né, que são sobrenaturais. Muitas vezes a gente acha, tu tá ali, tá adorando, mas não sabe o quanto é a luta que tu passa, né? A dificuldade muitas vezes ali de não entender o que o Senhor quer com a nossa vida. Mas o trabalhar dele na letra da música, a gente já viu milagres. Teve uma irmã, né, a Tanise, ela não podia ter filhos. E através de um louvor, milagres aconteceu. E a gente glorifica a Deus, né? Tem outras irmãs também, que através do louvor, do choro de Ana, Deus moveu milagres. É maravilhoso, meninas, e eu quero dizer para vocês que eu já pensei em desistir, né? Eu já pensei, cheguei um dia para a Rutheli e disse, eu não vou mais dançar. Não vou porque era muita coisa, Larine, que nem o Jeremias disse, eu sou pequeno, né, pro Senhor. E eu pensei, eu disse, eu vou desistir, não vou dançar. E eu não lembro, não me recordo o ano que foi, nós fomos apresentar em Juí. E naquela época havia bastante meninas. Eu disse, eu não vou apresentar nesse, vou só interceder. Então, há momentos que vai ter 20 apresentando, vai momento que tem 10, depende conforme vai. Mas mesmo aquelas que não estão apresentando, elas ficam na intercessão. Orando pelo grupo, orando por quem vai ministrar, né? Tudo. E aquele dia eu disse para a Rutheli, eu não vou apresentar. Não entendi, não lembro, recordo como é que eu estava, o que era, se eu estava logo que eu ganhei a vitória, ou como é que foi. Eu disse, eu vou ficar por enquanto. E ela disse, amém, mas fica na intercessão. Então, eu fiquei na intercessão. Nós fomos apresentar em Juí, eu fiquei no banco sentada, adorando, intercedendo pelas irmãs que estavam apresentando. Depois do louvor, chegou uma irmã de Ijuí e me deu um abraço e me disse, glória a Deus pela tua vida, Deus te usou ali na apresentação. E eu disse, opa, irmã, eu? Sim, você estava apresentando lá. E eu disse, irmã, eu não estava apresentando hoje. E ela disse, eu vi você apresentando. Então, é algo assim, ó, que move no meu coração. Porque eu sei que o meu desejo, do meu coração, fisicamente, queria ficar sentada ali, né, intercedendo pelas minhas irmãs que estavam lá. Que a gente é um corpo. Mas o Espírito Santo usou aquela irmã da igreja e chegou para mim, não, teu lugar é lá. Meu Deus. Né? Então, ela viu. Deus mostrou para ela que o meu lugar é lá. E a partir daquele dia mesmo, eu passando lutas. Eu já apresentei na igreja em Juí com o meu irmão na UTI. Que antes de eu apresentar, a gente sempre faz a oração coletiva e eu busquei a Deus. E o médico ia passar a visita, né? Meu primo foi ver ele. E um pouco antes eu tinha que entrar no apresentar. E eu tava de mão dada com as irmãs e eu adorando ali, ensaiando, né? Orando. E o Senhor disse para mim que era para mim adorar. Que enquanto eu adorava, Deus fazia milagre. Glória a Deus. É glória a Deus, irmãs. Verdade, eu quero dizer para vocês, adore ao Senhor, busque ao Senhor, louve. E eu creio que Deus fez um milagre na minha vida do meu irmão. Naquele sábado, foi naquele sábado Deus moveu. Deus moveu ali e eu glorifico a Deus porque ele saiu da UTI. Deus deu mais uma chance de vida para ele. E eu creio que logo, logo ele vai sim estar na casa do Senhor. É um trabalhar de Deus, né? Amém. É algo que muitas vezes teu coração está doendo, mas Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí. bem E a assim. gente já apresentou. E, né, É uma palavra muito forte essa. Eu e a Rutheli, a gente sempre é uma sustenta a outra. E isso é algo assim, ó. é maravilhoso, né? Maravilhoso. Desculpa, mas às vezes o Senhor. Se a gente se emociona, imagina vocês que vivem. O ministério, né, meninas, como a Larine falou,
eu tinha até anotado aqui para falar sobre isso, né? O ministério é dar aos outros o que muitas vezes você precisa receber, né? Quando você precisa receber um abraço, você tem que dar o abraço, né? Quando você precisa receber uma palavra de, né, de ânimo, de fortalecimento, você precisa, né, dar essa palavra às É pessoas. isso aí. Então, o ministério é dessa forma. Como a Larine disse, são músicas que Deus nos direciona. Nós sempre pedimos a direção do Senhor, em cada Amém. detalhe, em tudo, desde as nossas vestes. Cada Amém. veste que nós temos, né? Nós pedimos, Senhor, direção. direciona. Eu sempre digo para o Senhor, e nós, como ministério, nós oramos e pedimos, nós não queremos fazer a vontade da nossa carne, aquilo que nós queremos, mas nós queremos ser sempre direcionados pelo Espírito Santo. Amém. Isso aí. Que nós sempre possamos estar sensíveis a ouvir, Glória a Deus. entender o que Deus quer. Porque muitas vezes, mas é bonito, eu queria fazer assim, né? E nós temos opiniões, mas a opinião que prevalece é a do Senhor Jesus sobre o ministério, sobre as nossas vidas, né? Então, o Senhor, ele cura. O Amém. Senhor, ele faz o impossível. E assim Faz. como ele usa, né? O ministério, ele quer usar a vida de cada uma de Amém. vocês. Glória a Deus. A vida de cada um de vocês, né? Então, que Deus possa, né, usar, deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Abra o coração e deixa ele agir. Né? É só entregar Amém. tudo nas mãos dele. Senhor, é contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Né? Mas como a Larine disse, né? Muitas vezes, e é como, mais uma vez eu vou citar, o ministério, né, é dar aos outros o que muitas vezes nós precisamos receber. É isso aí. Muitos são chamados, né? E poucos são os escolhidos. Poucos se deixam ser escolhidos Ser pelo escolhidos. Senhor, né? Para ser usado como ferramenta na obra, nas mãos do Senhor, para tocar vidas que precisam, né? Que Jesus vá até elas e o Senhor nos usa para ir até essas pessoas quando a gente está com o coração disposto. E porque o nome do ministério, vocês têm um nome próprio para esse ministério, como que o Senhor deu a vocês esse nome, o significado por trás do nome, né, daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus está fazendo, né?